Hoje eu vou fazer uma live mais melancólica do que o normal. Vocês sempre me perguntam, né? Nossa, Dessa, você não parece melancólica. Eu tenho muita dificuldade em ver a melancólica, a Andressa melancólica, porque você é meio brava, né? Você fala muito. Saudade, amiga. Te amo. Um beijo nos filhos. Nos filhotes. Oi, rimar. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Então, isso sempre acontece, né? Das pessoas me perguntarem, nossa, Dessa, eu não te vejo como melancólica, mas é fato que eu é quase um personagem, né? Quando eu, quando eu fico desse jeito. Na verdade, o meu normal, o meu mais estável é mais assim, né? Mais melancólico assim mesmo. Mas a alma tá longe hoje, vocês vão ver que eu tô realmente bem melancólica, minha alma tá em outro lugar, minha alma não está aqui, né? Eu tô com um pensamento lá longe, tô com um pensamento na Malu, eu não vou expor, né? Não posso, né? Nem é de bom tom que eu exponha nada, mas fato é que está acontecendo. Estão acontecendo algumas coisas e aí eu precisei refletir sobre alguns comportamentos meus, não só comportamentos, mas de coisas que realmente eu tenho sentido, e é exatamente aquilo lá que eu coloquei, né? Não só uma reatividade, mas uma dificuldade em nomear coisas, né? Então, nomear o que tá dentro da gente, colocar pra fora, explicar. Isso não vem da noite pro dia, não vem, não é. Depois de muito tempo de terapia, hoje eu consigo nomear alguns desses, a maioria, mas a maioria, tem uma parte ainda que me é estranha, né? Tem coisas dentro da gente que nos são estranhas, que nos causam esse estranhamento. E a dificuldade de nomear esses sentimentos, eles nos deixam como? Instável, né? Então a gente vive à mercê dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias vontades. Nós estamos sempre à mercê, nós estamos sempre à deriva. Se a gente não consegue nomear, a gente fica refém. Porque se a gente sente raiva, a gente não consegue dar nome para essa raiva e a gente explode. Se a gente não consegue nomear o que é ciúmes, o que é a insegurança, o que é a tristeza, o que é a preocupação, a gente não consegue, né? Não consegue, a gente fica refém. E aí é que entra a reatividade. Andressa, eu sou uma pessoa estourada, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa irritada, né? Como que eu faço? Você não tá nomeando, provavelmente, né? O passo número 1, não tô dizendo que essa é a totalidade do processo terapêutico, mas você não tá conseguindo nomear e ter uma ideia holística do que tá acontecendo aí dentro de você. Por isso você fica na defensiva, por isso você fica reativa. E aí é óbvio que a gente não consegue ser assim por muito tempo, né? A gente não consegue fazer isso por muito tempo. Isso não é sustentável. E aí a gente começa a engolir, né? Então a gente começa a engolir as dores, a engolir os sentimentos. Então tudo aquilo que a gente deveria ter trabalhado, nomeado, superado, visitado e guardado, a gente não vive e aí a gente começa a engolir. A gente engole tudo isso volta lá pro inconsciente. Então é um movimento do nosso corpo, lembra? Eu tô falando em todas as lives com vocês. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Inconsciente, vontade, inteligência, id, ego, superego, certo? Então nós somos compostos de tudo isso, ok? Somos compostos. E se a gente não trata essa emoção, se a gente não trata o que tá acontecendo, o que tá pegando, a emoção que tava lá em cima, pronta pra sair ou subir, ou você sai pela tua alma, ou ela sobe e vai pra razão, ela desce pro inconsciente de novo. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer coisas sem perceber. Porque ela desceu, essa emoção desceu de novo no nosso inconsciente. Ela voltou para um mar
da inconsciência, para o mar onde nós não acessamos e não identificamos. Então, quando uma emoção tá subindo aqui do inconsciente, subindo para nossa alma e querendo sair pela boca, qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é para tratar isso aí, porque ela está subindo. Então, nós precisamos que ela continue subindo até chegar na nossa inteligência e a gente consiga perdoar quem precisa ser perdoado, que a gente consiga conversar com quem precisa ser conversado, que a gente consiga entender o que está acontecendo com a gente. Se a gente não faz isso, o que acontece com a emoção? O que acontece com o sentimento? O que acontece com a coisa? Ela desce de novo. E aí a gente começa, nossa, desse eu não sei de onde está vindo. Quando eu vejo, eu já explodi. Claro, você tá engolindo tudo, né? Você tá engolindo. Você tá colocando tudo pra dentro de novo. Você tá enfiando uma pá. Isso não vai ser sustentável ao longo do tempo. E aí, esse final de semana, todos os dias, praticamente desde sexta-feira, né? Quando alguns processos começaram aqui dentro, eu comecei a lembrar bastante, né? Vou dar heresia aqui agora pra vocês, tá, gente? Isso aqui, eu vou ler a Bíblia com vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma heresia pra contextualizar, né? Deus que me perdoe, vão caçar o meu diploma de teologia depois que eu fizer isso. Vão falar assim, não é crente não, meninas, não é crente não. Mas tem uma passagem que me chamou muita atenção, que eu sempre volto nela várias vezes para entender essa coisa das emoções, né? E mesmo se você não for cristã, eu recomendo que você continue ouvindo, porque tem uma simbólica atrás dela que vai te fazer muito sentido, provavelmente. Então, Jesus, quando o Mestre Jesus passou aqui pela Terra, ele foi em determinado momento, enquanto ele estava lá ensinando todo o povo, né? Então ele teve a parte do ministério dele, né? Onde ele ia visitar vários lugares com seus discípulos, ele curava, fazia milagres e ensinava, certo? Estava cumprindo o seu ministério ao longo desses 3 anos. E no meio disso aí, depois que ele ensina a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, seja cristão ou não, todo mundo já ouviu falar da parábola do bom samaritano, ele vai, para onde que ele vai? Ele vai para a casa de Marta e Maria. Então, eu nem coloquei deixa eu colocar aqui. Nome aos bois. Será que eu consigo agora? Vou fixar, pronto. Dê nome aos bois. Então, Jesus estava na casa de Marta e Maria, certo? Ele estava lá, chegou. E a maioria de vocês também conhece a história de Marta e Maria. É a história de 2 mulheres, né? 2 discípulas de Jesus, que financiavam, né? Que estavam lá aprendendo. 2 mulheres trabalhadoras, né? 2 mulheres que financiavam com seus bens, com as suas riquezas e com a sua casa, né? Com a sua casa. Então, as mulheres naquela época já trabalhavam muito, né? Não é só a gente hoje que trabalha muito. As mulheres naquela época, Marta era uma mulher muito trabalhadora. Maria não era tanto quanto, porque ela era provavelmente mais novinha, mas já tinha também todo um serviço para a comunidade, né? Todo um serviço para a comunidade. Então, Jesus chega lá na casa dessas 2 senhoras e o que acontece? Um rebuliço. Porque Marta provavelmente foi pega pelo imprevisto, né? Ela não estava imaginando que receberia o mestre tão rápido assim, que Jesus tinha dessa, né? Ele chegava e falava, vamos parar ali? Ele chegava ali e falava, vamos parar a colar? Não, porque eu vou comer ali hoje. Não, porque eu vou dormir ali hoje. Vamos ver se eu vou ser recebida. Ele tinha dessas, né? De chegar de mansinho. E ele chegou na casa de Marta e Maria. Tava caminhando por lá. E aí, o que aconteceu? O movimento de Marta, que ficou desesperada, né? Então, começou a correr para um monte de lado. Porque pega aqui a comida, vamos arrumar a casa.
Provavelmente, eu imagino que ela recebeu Jesus exatamente como eu receberia, né? Não, mas você não repara a bagunça? Você não repara a bagunça que eu não tava esperando visita aqui hoje? E começa a arrumar a sala, e começa a arrumar quarto, e vai olhar na despensa pra ver o que tem pra comer, e vai passar o café, e aí queima o café, e aí derruba todo o café no fogão, e aí pega e coloca de novo o café pra fazer, aí viu que acabou o café, aí vê se tem pão, vê se tem vinho, que não sei o que não sei o que lá, e ficou completamente desassociada, né? E foi lá na ânsia de querer fazer o melhor de si, na ânsia de querer entregar o melhor. E Maria, a senhorita Maria, olhou para Jesus e falou: eu vou bem ficar aqui, né? Deixou a irmã Pascucuia, né? Que deveria ter ido lá ajudar a irmã. Deixou a irmã Pascucuia, deixou ela fazer tudo sozinha, deixou ela sobrecarregada. A gente gosta dessa palavra, né? Então vou usar a palavra de hoje, vou usar a palavra da moda. Deixou ela sobrecarregada e sentou aos pés de Jesus e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não sei quando é que esse homem volta, não sei quando que esse homem vai passar por aqui pelas redondezas de novo, eu vou bem ficar por aqui. Então, eu fico muito refletindo nessa história, porque qual que foi a primeira reação de Jesus, né? Todo mundo fica, porque Jesus deu uma bronca, né, em Marta, que não sei o que, Marta. Então aqui no versículo 41, a gente tá em Lucas 10, começando 38, né? Mas eu tô quando Jesus fala, ele tá no versículo 41. Fala: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente sempre tende a pensar que Jesus, ele tá dando um ultimato, né? Que ele tá dando uma bronca em Marta, que ele tá falando: para com isso. Só que, na verdade, aí que tá a heresia. O que eu queria colocar, né, vocês aqui agora, nessa reflexão, né? Que eu queria contextualizar e trazer este ponto de vista hermenêutico. De que ele tava fazendo um convite pra Marta para que ela fizesse um exame de consciência do que era prioridade, do que não era prioridade, o que ela realmente precisava fazer, o que significava realmente servir bem ao mestre que estava ali aparecendo de supetão numa visita. Então, o que é e o que é dela. Então, o que é a parte realmente que é necessária e o que ela estava fazendo por pura histeria e preocupação, né? Por pura inquietude da alma dela. O que ela estava fazendo? Ele estava dando um chamado para ela de exame de consciência. Ele queria provocar na Marta Marta, você já parou para pensar que talvez não seja necessário tudo isso? Você já parou para pensar que talvez você não esteja vendo a realidade como ela de fato é? De que eu vim para vê-las, né? Vim aqui para conversar com vocês e você tá preocupado com um monte de coisas que não tem a ver com a realidade. Então, eu queria te convidar a fazer um exame de consciência para que você entendesse o que é real e o que é coisa da sua cabeça. Para que você entendesse o que você está sentindo, porque qual é realmente o motivo da tua preocupação e se essa preocupação está de acordo com a realidade. Se ela está efetivamente de acordo com algo que é necessário que seja feito. Porque tem alguém aqui que não está fazendo e está recebendo uma coisa boa também. Então eu queria muito que você estivesse aqui comigo, certo? Então na verdade eu não consigo entender isso como uma bronca, né? Na Bíblia tá escrito Marta, mas eu consigo ver nosso mestre Jesus falando Marta, e não Marta. Quem fala Marta sou eu e você, que somos ríspidas, controladoras, né? Boa, Dai, beijo. Então, quem fala Marta, é a gente. Mas Jesus não, né? Ele é manso, humilde, de coração. Ele é calmo. Ele provavelmente não falaria Marta. Mas mais um. Marta. Marta. Né? Se vocês assistiram The Chosen, tem na primeira temporada, tem na Netflix, tá? Assistam. Parem de ficar assistindo as bobagens que vocês ficam vendo na Netflix e vão assistir The Chosen. E aí, ele realmente
tá convidando a Marta para um exame de consciência? Por quê? Porque ele já tava dando essa letra muito antes ali nas parábolas do exame de consciência. Se você não conseguir reconhecer quais são as suas mazelas, quais são os sentimentos que estão no seu coração, quais são as suas dificuldades e dar nome aos bois, você não vai conseguir entrar para a realidade. Então coloquem aqui para mim, todas as pessoas que estão aqui nessa live agora, comecem a colocar o que vocês acham, que vocês sentem na hora de uma briga, o que realmente tá irritando vocês. Então eu sei que algumas coisas já vão começar a aparecer. Poxa, eu estou cansada, porque é muito difícil ficar o dia inteiro com uma criança, é muito difícil ficar com meu filho o dia inteiro, é cansativo, é exaustivo, e aí eu perco a paciência e me irrito fácil. Vocês precisam começar a nutrir essa ideia de dar nome aos bois, de dar nomes aos sentimentos, de fazer um exame de consciência. Porque é este o primeiro passo para se instalar na realidade. Este foi o convite que Jesus fez para Marta. Marta, você já parou para pensar? Eu tô entendendo tudo. Você é ótima. Você é minha discípula amada. Você é uma grande financiadora. Você é uma mulher batalhadora. Ninguém aqui tá querendo passar a mão na sua cabeça e dizer para você que você não tá sendo boa o suficiente. Você está. Mas você já parou para pensar que tudo isso que você está fazendo pode ser que não seja tão necessário quanto você acha que é? Que você não precisava estar fazendo tudo isso que você acha que está fazendo? Você entende? Então vamos começar, Marta, a dar nome aos bois? Vamos começar a dar nome aos bois? Para que você entenda o que é que tá aí no seu coração que tá te deixando tanto aflita. Você tá com medo de eu não gostar da sua casa? Você tá com medo de eu falar mal da sua casa? Você sabe que eu sou? Você tá querendo que eu não goste da sua comida? Você não é uma pessoa que lida bem com o novo, com imprevistos? E Jesus é engraçadíssimo, né? Um fanfarrão, porque ele pega a casa da mulher que não gosta de imprevistos e é nessa casa que ele vai. Porque ele tem uma porção para Marta. Deus não trabalha no que a gente tem de bom. Quando é que vocês vão conseguir entender isso? Deus não trabalha nas coisas que a gente tem de bom. Ele trabalha nas dificuldades, ele trabalha nas nossas fraquezas. Por isso é que existe aquele versículo de quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é quando eu tô forte, não é nas minhas forças, nas competências, nas minhas habilidades. Os coaches gostam, né? Os coaches adoram, né? Falar, colocar a gente pra cima e tudo mais. Mas não é aí que ele tem uma porção. Então Deus pega, Jesus pega, nosso Deus pega aquela pessoa que menos lida bem com o imprevisto e é naquela casa que ele vai de supetão. Porque ele tem algo, eu tenho algo para te dar, Marta. Você precisa aprender a lidar bem com os imprevistos, você precisa aprender a entender o que é teu e o que não é. Você precisa aprender a fazer um exame de consciência, porque você provavelmente tá fazendo isso com outras pessoas, não é só comigo. Você faz isso com a tua irmã, você faz isso com o pessoal da Redondeza, você faz isso com o pessoal da comunidade. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando? Porque isso é muito importante de vocês raciocinarem comigo. E a partir do momento em que você dá nome aos bois, em que você diz, eu sou uma pessoa briguenta, assim, tem um motivo, não é hora de falar, não, mas é porque você não conhece minha vida. Não, porque pra você é fácil falar, mas você não vive a minha vida, você não calçou meus sapatos. Não é hora de terceirizar, né? A gente precisa primeiro reconhecer, eu sou uma pessoa que reclama muito. Ok, por que eu reclamo muito? Depois a gente vê isso. Primeiro a gente dá nome aos bois. Eu sou uma pessoa controladora. Isso está interferindo na minha criação com a minha filha. Ela aos poucos está se tornando uma pessoa controladora. Porque ela me vê sendo controladora e querendo controlar e microgerenciar toda a vida dela. Dar nome aos bois é o primeiro passo para a gente tirar
do inconsciente, trazer para a alma e levar para o consciente, levar para a razão, levar para a inteligência. A gente está dando nome aos bois. A gente está dando nome para a sensação. A gente está dando nome para o sentimento. Eu sou assim. Eu estou assim. Eu já acordo cansada, estou com a libido baixa, não sinto mais prazer na relação sexual com meu marido, eu estou sempre irritada. Opa, dei nome aos bois. Então agora a gente vai entender de onde vem. Pode ser biológico, pode ser da alma e pode ser do espírito. Mas eu só vou saber se eu conseguir nomear. Andressa, eu tenho muita dificuldade. É exame de consciência. O exame de consciência vai partir do princípio, tá? O exame de consciência vai partir do princípio que você vai ter que pegar um papel, seu celular, que você vai colocar as coisas, vai anotar em algum lugar padrões por um tempo. Hoje, dia 6 de março, às 11 horas da manhã, eu discuti com tal pessoa porque eu estava pensando em tal coisa e fiquei irritada. Ponto. 3 horas da tarde, hoje, dia 6 de março, às 3 da tarde, eu fiz isso porque aconteceu tal coisa. O nome disso é exame de consciência. É isso que Jesus pediu para Marta. Marta, bora fazer um exame de consciência? Será que você precisa tanto do que você acha que... Será que isso é tudo necessário mesmo? Certo? E aí a gente traz para a realidade e consegue ordenar o que precisa ser ordenado. E ao mesmo tempo, que eu queria falar também para vocês, é que eu gosto muito da história de Marta e de Maria, porque a gente costuma ver que a gente precisa ser, né? Quem é cristão aqui vai entender que sempre a pregação é assim, porque você precisa ser mais igual a Maria, porque você precisa ser mais igual a Maria, você não pode ser igual a Marta. Marta é uma mulher irritada, Marta é uma mulher mandona, Marta é uma mulher, Marta é isso, Marta é aquilo. Todo mundo tá com pau em Marta, né? Todo mundo tá com pau nela, como se Jesus tivesse feito isso. Então, as pregações são sempre assim, né? Quando a gente aprende sobre Marta e Maria, é todo mundo descendo a lenha na Marta, descendo a lenha nela. E falando bem de Maria. Quando, na verdade, Marta e Maria são 2 pedaços de nós, né? A gente que precisa entender que às vezes vai ser necessário ser Marta mesmo. Às vezes, você vai precisar chegar na chincha, fazer acontecer, dominar a história, entendeu? Às vezes, você vai precisar ser Marta. Você vai precisar ser realizadora, você vai precisar tocar as coisas, porque várias pessoas estão precisando de você e você vai ter um dever para cumprir. Às vezes vai ser necessário você ser Marta. Não arregue. Não seja arregou. Não comece a pipocar. Certo? E às vezes, ser Marta só vai te atrapalhar. Você vai perder a cabeça. Você vai controlar o que não precisa ser controlável. Ou melhor, o que não é possível de ser controlado. E você vai ficar nessa ilusão. Então, Marta e Maria são 2 pedaços de nós. É a nossa dualidade. Jesus estava falando sobre mulheres. Estava falando sobre eu e você, todos os dias. Sobre nós duas, sobre todo mundo. Que às vezes a gente tem que ser Maria. A gente tem que sentar, aprender, descansar. Que a gente tem que abaixar a bola. Que a gente tem que ceder. Que a gente tem que respeitar. E às vezes a gente tem que ser Marta, a gente tem que realizar, a gente tem que tomar frente, a gente tem que liderar, a gente tem que fazer acontecer. Às vezes vai ser necessário, às vezes não. Naquele momento, não era necessário que Marta fosse totalmente Marta. Era necessário que Marta fizesse um exame de consciência e tentasse ser mais parecida com a irmã. E provavelmente teve momentos em que Maria precisava olhar para Marta e gostar do ímpeto de Marta. E querer o ímpeto e a força realizadora de Marta. Certo? Não existe o certo e o errado, né? Nesse caso aqui, claro, né? Eu acredito que a verdade é absoluta e não é relativa. Mas neste caso aqui, Jesus não tá apontando o dedo na cara de Marta e dizendo: você tá errada, tá? Que é o que a gente faz com as pessoas, né?
Está errada? Jesus não fez isso com Marta. Jesus disse, Marta, tem hora. Tem hora pra você se preocupar. Tem hora pra você controlar as coisas. Pra você organizar. Tem hora. Às vezes vai ser necessário que você faça, mas às vezes não vai. Essa não é uma dessas horas. Eu não vim aqui pra comer sua comida. Eu não vim aqui pra ter tudo 100% organizado, limpo. Eu só vim aqui te ver. Será que você pode me dar uma atenção? Certo? Então, essa é a nossa dualidade. Eu e você somos como Marta e Maria. Mas na nossa vida é tão corrida, na maioria das vezes a gente tá realmente tão cansada, que a gente ativa o modo Marta e vai, sai fazendo. Ai, Andressa, mas você não me conhece, você não conhece a minha vida, se eu não fizer, ninguém faz, será que não faz? Será que não faz? Ou você já acostumou todo mundo nessa jogada assim? E mais, será que é necessário fazer tudo que você faz mesmo? Será que é necessário? É necessário? Só você pode me responder isso. Mas tinha várias coisas na minha vida, como por exemplo, eu não cozinho mais todos os dias. Não cozinho. Pra você é necessário cozinhar todos os dias? Então, aí você vai ter que dedicar um tempo para o que te é prioritário. Pra mim não é. É necessário cozinhar todos os dias pra mim? Não. Isso estava me sobrecarregando? Sim. Alguém poderia fazer por mim? Provavelmente não. Só se eu tivesse uma cozinheira e eu não tenho condições. Então o que eu faço? Marmitinhas. Fim. É necessário fazer tudo que nós fazemos? É necessário que eu passe as roupas de uniforme da Malu e deixe todas engomadas? Não. Não é. Não é. É bom que isso aconteça. Mas não é. Então eu posso tirar isso das minhas costas? Posso. Dei 2 exemplos. Para que a gente consiga hierarquizar as coisas. E tirar as sobrecargas da Marta dos lugares. Certo? Era isso que eu queria dizer pra vocês, porque é algo que, acreditem, é a minha maior dificuldade. Então, quando eu coloquei as perguntas lá nos meus stories, são coisas que eu refleti e que eu tenho dificuldade até hoje pra lidar, tá bom? Que ainda reverberam na Malu, principalmente, que ainda reverberam na minha casa e que eu tô lutando tanto quanto vocês pra mudar, né? Então, resumindo, dê nome aos bois. Exame de consciência, anote padrões, faça exame de consciência do que realmente está acontecendo, nomeie esses padrões. Então, todas as vezes em que acontece isso, eu sinto isso e ajo assim. Todas as vezes em que acontece aquilo, eu sinto isso e eu ajo assim. Aí você vai ver uma linha do tempo na sua frente. Depois de uma semana fazendo isso, você vai entender qual é o padrão. E você vai falar, putz, mas toda vez que eu tenho que fazer janta, eu fico louca da vida, eu brigo com todo mundo. Tudo bem, talvez então você tenha que parar de fazer a janta. E você faz marmitinhas de jantar pra todo mundo, pra que você não tenha que fazer a janta. Ou então você dá isso pro marido. Ou então você contrata uma pessoa. Ou então busque os caminhos, mas é só a partir dos erros, das sobrecargas, que você vai entender o que pode ser feito. Quando você ficar igual uma barata tonta, igual a Marta pela casa, assim, você não vai conseguir mudar. Não vai conseguir encontrar uma solução, porque você tá focada no problema, você tá focada na preocupação, você tá focada na inquietação. Uma alma inquieta não consegue tomar boas decisões. Uma alma preocupada, como a minha tá hoje, não consegue tomar boas decisões, não consegue se comunicar da melhor forma possível. Eu transpareço a inquietude retraindo, né? Coisa de melancólica. Então eu vou ensinar vocês a identificarem o temperamento de vocês, tá? Porque essa é uma particularidade minha. Então quando eu tô inquieta, preocupada, antes de expandir, eu retraio, fico quieta. Então, do jeito que vocês estão me vendo aqui agora, melancólica, bem melancólica. Hoje eu tô melancólica, vocês estão vendo, né? Hoje eu tô melancólica. Do jeito que vocês estão me vendo aqui,
é o meu normal de retração. Eu não consigo tomar boas decisões a partir disso. Minha alma tá em outro lugar, minha alma não está aqui. Se eu tomar decisões hoje, provavelmente todas elas vão ser erradas. Provavelmente eu vou machucar alguém. Provavelmente eu vou falar alguma coisa que vai machucar alguém. Como quase aconteceu aqui agora, que o Maurício tá trabalhando aqui em casa hoje. Quase aconteceu. Quase. É que ele é muito sábio, ele é muito generoso. E ele sabe o que tá acontecendo, né? Então, você precisa identificar. Hoje eu tô assim. Minha alma tá inquieta, tá preocupada. Preciso fazer um exame de consciência. Certo? Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês. Mandem perguntas na caixinha de perguntas, ok? E até a próxima.